A graça e a paz do Senhor Jesus a toda a família Luz do Itatiaia e a você que recebe essa breve reflexão da Palavra de Deus. Hoje nós vamos compartilhar o texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, que relata o caso da mulher que foi trazida pelos fariseus e pelos escribas à presença de Jesus, tendo ela cometido adultério. Ela foi flagrada por esse grupo. E eles tentaram a Jesus, buscaram trazer essa situação a Jesus para ver qual seria a sua manifestação a respeito do que diz a lei de Moisés. E diz assim o texto, versículo 1 diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, em momento algum, ele nega o teor da lei, muito menos a pena a que era submetido aquele que fosse flagrado, que praticasse pecado como este. Jesus, em momento nenhum, nega o teor da lei, muito menos a pena. E também Jesus não inocenta a mulher. Jesus reconhece o pecado dessa mulher. Ao final, ao dizer, vai e não peques mais, Jesus reconhece a acusação que estava sobre ela. Mas, porém, os acusadores seus, também pecadores, não estavam em condições de julgar essa mulher, muito menos de aplicar a pena. A única pessoa presente nesta cena, apta a fazer e a praticar e a aplicar a pena, era o Senhor Jesus. E a vinda do Senhor Jesus não foi para que o mundo fosse condenado, mas que fosse salvo por meio dele. Jesus aplica a essa mulher o perdão, não obstante reconhecer o seu pecado. Daí nos leva a refletir qual sentimento nós nutrimos na nossa relação com Deus: de inocentes ou de culpados que foram perdoados. Isso faz toda a diferença. Porque se eu me sinto inocente, é porque eu fui acusado sem ter cometido pecado. E se eu sou livrado da pena, eu mereço reparação. Essa não é a nossa condição. A nossa condição diante de Deus é de pecadores, conscientes de que ofenderam ao Deus sob o qual nós estamos submetidos. E que recebemos desse mesmo Deus o perdão que nos livrou da pena capital. Aos pecadores que são perdoados, cabe louvor, adoração, serviço, veneração, renúncia, vida de cruz, santificação e lábios que proclamam a santidade desse Deus.
Por isso, nós devemos nutrir esse sentimento daqueles pecadores que foram perdoados por aquele que poderia nos levar para o inferno, mas por seu amor nos resgatou e nos regenerou para termos comunhão com Ele. Saiba disso, em nome de Jesus.